Olá, muito boa tarde a todos e a todas vocês. Um prazer tê-los e tê-las aqui conosco nessa segunda tarde de Rio Innovation, trazendo o palco Bebê Digital Week para compartilhar com vocês o que há de melhor em conteúdos do nosso evento. Aproveito para convidá-los para estarem conosco nos dias 28, 29 e 30 de outubro em Brasília, então já comprem suas passagens para estar lá com a gente. Vai ser um evento bem bacana, onde a gente espera receber cerca de 30.000 pessoas nos 3 dias. Convido vocês também para seguirem as nossas redes sociais, @bbdigitalweek. Se vocês postarem algo, nos marque, por gentileza, que a gente também reposta, e @comunicatibb. Eu sou a Dani Firmino, uma mulher branca de 1,63 m, cabelos e olhos escuros, uso óculos. Hoje eu estou num look quase todo preto, casaco, camiseta, calça e, para dar uma quebradinha hoje, coloquei um tênis marrom. Vou chamar os nossos convidados do último painel do dia. Ele está no banco há mais de 10 anos, aqui no Banco do Brasil. É formado em ciência da computação, atualmente exerce a função de líder técnico, com foco em soluções digitais para micro e pequenas empresas, contribuindo com inovação e eficiência no atendimento a esse público. Vem para cá, para o palco, Bruno Figueiredo. Muito bem-vindo, uma salva de palmas, gente. Ele é administrador, com MBA em finanças corporativas e IA aplicado aos negócios. Tem 23 anos de Banco do Brasil e ampla experiência no mercado pessoa jurídica. Atualmente como Product Manager, liderando o time que aplica IA nas recomendações aos clientes pessoa jurídica do Banco do Brasil. Vem para cá, Gustavo Santos. Seja muito bem-vindo. Oi, Dani, boa noite. E para moderar esse papo bacana, com 25 anos de Banco do Brasil, foi assessor de imprensa da empresa, é gestor nas áreas de saúde, governança de processos e governança de modelos e de dados. Atualmente é gerente de Analytics IA, com formação em comunicação, marketing digital, business e data analytics. Para moderar o painel IA no setor financeiro para pequenos negócios, Pablo Claudino, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui. Hoje a gente vou primeiro fazer minha audiodescrição. Eu sou homem branco, cabelo castanho, baixo, né, bem baixo. Tô vestindo uma polo marrom, uma calça jeans clara, um sapato que eu acho que é bege, sei lá. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a importância da utilização da IA para um setor que é muito importante no mercado brasileiro, principalmente, que é o setor de micros e pequenas empresas, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a relevância do uso da IA nesse segmento, até para concessão de crédito para esse grupamento, para personalização de soluções para esse segmento. E para isso a gente vai conversar aqui com meus colegas aqui, posso chamar de Guga, né, Guga? Lá, que é da nossa área de micro e pequenas empresas. O Bruno, que é um colega também da diretoria de tecnologia, e hoje eles estão fazendo um trabalho no banco focado para esse público e com utilização de IA. Bruno, vamos começar por ti, pode ser? Pode sim. Queria que tu falasse um pouco, abrisse falando um pouco sobre a relevância da inteligência artificial para o setor financeiro, né? Especificamente para micro e pequenas empresas. Né? Primeiro, vou fazer aqui minha autodescrição. Meu nome é Bruno, eu tenho 1,84 m, barba, homem branco. Estou vestindo uma camisa bege com a calça cinza e um sapato branco. Hoje o mercado, na verdade as empresas elas vêm se reformulando na forma de operacionalizar os seus negócios com a IA, né? Então a IA ela veio trazer um poder para as empresas de processamento desses dados de forma sobre-humana, vamos dizer assim, né? E isso atualmente para o micro e pequeno empreendedor, isso trouxe para eles algo que só tinha antes nas grandes corporações, que é aquele poder de processamento para poder fazer uma análise preditiva ou fazer uma automação dos seus negócios de alguma forma, né? Então eu chego a dizer que a inteligência artificial ela veio para democratizar essa inteligência financeira para o cliente, para o empreendedor e para as pessoas físicas também, como um todo. Mas voltado para o empreendedor, ele consegue fazer um trabalho onde ele antes precisava de uma equipe
toda focada para finanças ou para alguma área específica uma análise específica de processos internos. Então isso democratizou para cliente. Então isso agora começa a ser já um diferencial para o negócio dele. Se ele tiver isso, ele vai conseguir potencializar o negócio dele ainda mais. Então o pequeno empreendedor, ele, muitas vezes é ele solo tendo que cuidar do core business dele e às vezes ele não tem esse conhecimento completo do negócio. E a IA traz esse poder para ele poder conseguir trazer essas informações. E lá no Banco do Brasil nós construímos recentemente uma solução, né, que na verdade ela tem um ano mais ou menos, que está no painel PJ, a ARI, que ela faz exatamente esse apoio ao microempreendedor, que ela faz uma análise da vida financeira dele interna, lá que nós temos no banco, as informações que nós temos dele lá do banco, e trazemos para eles insights diários que apoiam, né, nesse dia a dia, né, nesse caminho. Então é muito importante esse assunto para eles. Legal. E agora para o Guga, como que as empresas estão utilizando, principalmente nesse segmento, inteligência artificial, e quais os benefícios que tu percebes que elas estão colhendo com esse uso? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Gustavo, tenho uma pele meio amarelada, uso óculos, estou com uma camisa clara de botão, calça jeans e um sapato vermelho aí para pôr um pouco de cor aqui na indumentária. Sobre como as empresas estão usando, Pablo, a IA ela tem sido aplicada já por 74% dos pequenos negócios, já utilizam de alguma forma a inteligência artificial. E ela tem contribuído muito na automação de alguns processos, na tomada de decisão, no processamento de alguns dados, naquilo que as empresas demorariam algum tempo para processar os dados, para entender, a IA ela tem funcionado nesses pontos, né? Então, ela colabora muito também com a questão de marketing, na automação de algumas postagens, para onde postar, qual é o melhor público, ela consegue identificar, fazer leitura de um conjunto de dados e tornar a empresa um pouco mais eficiente. Ela vai seguindo nesse caminho. E quanto ao acesso ao crédito, no que a IA pode auxiliar as micro e pequenas empresas? Que a gente sabe que é algo que é fundamental, né, para esse segmento. A gente sabe que eles buscam crédito, são empreendedores que estão buscando, né, seu estabelecimento, seu crescimento. Eu queria que tu falasse um pouco para a gente como que a inteligência artificial os auxilia nesse acesso ao crédito. Pergunta muito boa essa, né? Porque a gente tem que voltar um pouquinho atrás e entender quando é que a gente precisa de crédito e para quem, quando é que a gente está preparado para tomar um crédito. Então a IA ela atua muito na gestão, na governança, ela auxilia as empresas a ter uma melhor decisão, a ter uma decisão drivada, com dados, orientada, né? E mitigação de risco também. Isso faz com que a empresa ela seja mais eficiente, ela consiga vender mais, ela identifique os pontos de vale no calendário da empresa. Toda empresa ela tem lá a sazonalidade dela, então alguns meses são mais fortes, outros meses não são tão. E aí ela consegue entender isso aí e apontar para o cliente, fazendo uma previsão, inclusive, de uma quebra de fluxo de caixa. Isso são elementos que tornam a empresa mais atrativa para o crédito. Faz com que ela busque o crédito necessário para ela. O crédito não além do que ela precisa, mas do que ela realmente precisa. Então, se uma empresa precisa fazer um investimento para aumentar a produção, ela está com a capacidade produtiva dela lá esgotada, ela precisa fazer esse investimento. Quanto é esse investimento que eu preciso? Qual é a necessidade de capital de giro que eu vou precisar? A IA está ali para subsidiar essas informações e deixar essa governança mais sustentável, uma governança mais sólida, né? Contribuindo, mais uma vez, repito, para uma empresa mais atrativa ao crédito e terá um crédito mais sustentável, um crédito sadio, não é aquele crédito que vai consumir toda a margem do cliente. Dessa forma. Bacana. Falaste aí de mitigação de risco para o negócio com os de IA, e aí eu queria saber de ti, Bruno, sobre o risco do uso da própria IA. Então, a gente sabe que a IA, principalmente a generativa, os agentes autônomos, eles estão no hype, então muita gente quer um para chamar de seu, né?
mas eu queria que tu falasse um pouco sobre os cuidados que a gente deve ter na hora de oferecer um serviço, na hora de embarcar uma IA no serviço para micro e pequenas empresas. Aqui no nosso sistema financeiro a gente tem que ter uma preocupação que a gente trabalha com dois pilares assim com as pessoas, né, com as empresas, muito importantes, que é a confiança delas. Se elas não confiam na gente, elas não vêm para o nosso serviço, né, não vêm buscar o nosso serviço. Então é a confiança e o próprio dinheiro da pessoa. Então, com isso, tendo isso em mente, toda a informação que nós entregamos a elas, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, principalmente. Não adianta a gente ter um modelo de dados muito bem treinado, só que treinado com uma base de dados não tão representativa, que ela não traga uma realidade que seja que traga relevância ou fidedignidade à informação, né? Então a gente tem que tirar esses vieses a partir dos dados. Então quanto mais dados a gente tiver da empresa, quanto mais dados concretos, corretos, a gente consegue ter um dado melhor, uma informação melhor para a empresa. Outra grande preocupação que nós temos que ter é com a transparência que a gente tem que trazer essa informação para o cliente. Então, quanto mais transparente o cliente, a informação chega para o cliente, por exemplo, eu informar para o cliente por que eu estou dando esta recomendação, com base em qual histórico, em quais critérios que eu tomei para trazer essa informação para ele, isso traz essa confiança da recomendação que eu estou passando para ele e uma tranquilidade para que ele consiga tomar as decisões em tempo hábil e tem que pensar somente no negócio dele em si, no core business mesmo, como que ele vai atuar daquela forma rápida. E é claro, a própria IA ela pode trazer também o como ele fazer, mas com esse embasamento facilita muito essa confiança. E a gente não pode fugir muito da segurança, né? Da segurança da informação, principalmente. Então a LGPD está aí, nós temos que cumpri-la. Não adianta a gente só ter um modelo seguro, com criptografia, estar anônimos das informações do cliente. Anonimizado, né? Exato, essa palavra sempre é trava-língua, ainda mais na apresentação. Não adianta a gente trazer essa informação segura, um modelo seguro, mas a gente tem que trazer também da segurança na base de dados do cliente, nessa base bruta do cliente. Então, assim, acho que a empresa que conseguir equilibrar a inovação com essa segurança, né, ela vai conseguir ter uma credibilidade muito forte no mercado. Eu acho que o Banco do Brasil vem conseguindo fazer isso muito bem com a ARI. Então, eu acho que esses são os pilares da segurança que a gente tem que tomar cuidado, né? Legal, a ARI, não sei se tu explicou, é uma sigla, é um nome, a gente costuma batizar alguns nomes diferentes lá no banco, as soluções de IA, e a ARI nada mais é do que a sigla Área de Recomendações Inteligentes, tá bom? E Bruno, continuando contigo, como é que fica o papel da interação humana com essas aplicações de IA que a gente oferece para esse público, né? É muito importante. Assim, a inteligência artificial, ela consegue ter um poder absurdo de processamento, encontrar padrões e trazer uma solução, uma recomendação ali do negócio para o cara. No entanto, ela não consegue ter o sentimento, né? A emoção do que está acontecendo, vieses sociais que podem estar acontecendo naquele período, sazonalidades, assim, algumas sazonalidades ele não consegue prever, fortuitos climáticos, por exemplo, né? Então, assim, o humano, a gente necessita disso. A IA, ela faz uma análise absurda de dados, traz uma informação, uma recomendação muito boa do cliente, mas o humano que vai receber essa recomendação e vai fazer esse trato e vai dar esse viés. O gerente, por exemplo, que vai dar esse viés. É o dono da empresa que vai entender o que realmente, se aquilo faz sentido para ele naquele momento. Então, a gente enxerga muito a IA como uma copiloto do sentido, do assunto dele, né? Ela não vai ser nunca o piloto do assunto. O piloto tem que ser o humano que tem que direcionar as atitudes disso. Então, assim, a gente identifica, por exemplo, dá um exemplo, aí ela consegue identificar que esse mês o cliente vai ter um problema de fluxo de caixa. E esse problema de fluxo de caixa, ela não consegue saber se foi porque o cliente está fazendo uma obra, ou se é porque o cliente está fazendo, se a gente não tiver esses dados, né, na nossa base, se é porque o cliente está passando por alguma necessidade na família, ou alguma necessidade na empresa, alguma oportunidade de investimento. E isso, quem vai conseguir fazer isso é o gerente de contas dele, ou o próprio dono da empresa vai ter esse feeling, vai receber essa informação e vai tratar da melhor forma para o negócio ali, né? Então é basicamente isso. E aí, já que a gente falou aqui da ARI, Guga, eu queria que tu falasse um pouco dessa solução, como que essa solução
desenvolvida no banco. E é muito legal, que é um trabalho que envolveu várias áreas. A área em que eu sou gerente, que é especificamente a área de Analytics e IA do banco, mas a área de micro e pequenas empresas, a área de tecnologia. Eu queria que tu falasse um pouco como que essa solução ela ajuda o pequeno empreendedor, e de que forma, né? Ela tem atingido aí os resultados bacanas. Enfim, a gente sabe que ela tem sido bastante reconhecida no mercado, até internacionalmente. E aí, conta um pouquinho pra gente aí, o que que esse trem faz. Pablo, a ARI é uma solução de vanguarda, né? Então, assim, nenhum banco ou fintech tem uma solução como a ARI. Então, ela é realmente inovadora, né? Como você bem disse aí, é uma área de recomendações inteligentes. Ela carrega dentro do DNA dela o conhecimento de analytics, o conhecimento de dados, mas carrega também o conhecimento em tecnologia, carrega também o conhecimento em negócios. Então, assim, a gente tem especialistas que tratam de empresas, que cuidam, respiram o ambiente da pessoa jurídica, né? Desde do pequeno negócio lá, os microempreendedores, até empresas com faturamento acima de 40 milhões de reais, para entender e alimentar a área a dar boas recomendações para os clientes. Então, para contextualizar um pouquinho a utilização da área para os clientes, 89% dos clientes que avaliaram as recomendações da área avaliam as respostas dela como positiva. Então, ela traz recomendações para o cliente personalizadas, efetivamente personalizadas. A gente não vai falar para o cliente nada que está fora do contexto dele. Ela pega aqueles dados, como o Bruno acabou de trazer aqui, ela pega os dados do cliente, inclusive do Open Finance. Então, se o cliente ele tem compartilhado os dados de outros bancos com o Banco do Brasil, a gente consegue fazer a leitura desse fluxo de caixa dele e apontar para ele, olha, como o Bruno bem disse aqui, há uma possibilidade de uma quebra de fluxo de caixa. Ela consegue apontar para o cliente, aquele cliente que utiliza boletos de cobrança. Então, ele utiliza boletos de cobrança, a gente consegue avisar para o cliente, olha, tem alguns boletos seus emitidos, X boletos emitidos nos últimos dias, tem tido em atraso. Então, são sinais de alerta que aliviam o tempo do empreendedor para cuidar efetivamente do negócio. Quanto tempo o empreendedor gastaria para sentar na mesa, fazer a avaliação da carteira de cobrança dele e dizer, pô, identificar lá, caramba, 10 boletos estão em atraso aqui. A área faz isso aí rápido para ele e aponta. É um sinal de alerta que ele vai fazer a gestão, vai cobrar, identifiquei alguns boletos, vou lá, faço a cobrança e agilizo o processo dele. Resumindo, ela ganha tempo para o cliente na gestão da empresa. No negócio, efetivamente, a gente sabe que o empreendedor, principalmente aquele que está iniciando a jornada, ele entende do produto, ele entende muito do produto e do serviço, mas às vezes ele precisa muito da ajuda de gestão, da parte administrativa da coisa. Dou uma dica de recomendação em marketing. Qual é o melhor canal que a gente poderia utilizar para vender? Qual é o melhor dia que eu tenho de venda aqui? Que dia eu posso estar vendendo mais? Ou não, tem alguns dias que são mais fracos. Esse é um dia legal para fazer uma promoção. A área está ali capacitada para fazer esse tipo de recomendação. Muito bacana mesmo. E vem pilhando vários prêmios até internacionais, né? 3 premiações internacionais, Paulo, bem lembrado. A gente ganhou 3 premiações internacionais. A melhor solução em IA da América Latina, pelo Celent Model Bank, mais 2 premiações de inovação pelo Global Finance e Innovators em IA. Então, legal, parabéns. Agora para vocês dois aí, fazendo aqui um exercício de futurologia, né? O que a gente pode esperar aí de evolução na IA para serviços financeiros para os próximos anos, e aí pensando muito nessas empresas que a gente atende aqui, desse segmento de micro e pequenos, né? Eu consigo visualizar alguns tópicos que eles vão bater bastante, que já vem conversando muito sobre como fazer, né? Que é a hiperpersonalização para o cliente. Essa comunicação, hoje cada um vai ter, assim, a gente visualiza que já está tendo, né, alguns, mas
vai ser mais forte isso, cada um vai ter o seu próprio assistente financeiro, já no seu bolso ali, para te ajudar nos momentos difíceis, identificar riscos, identificar oportunidades, e já te recomendar situações, né? A área já é mas eu acho que essa hiperpersonalização ainda vai ficar mais forte com o tempo. Nós temos também, eu acho que a proatividade da área, né, da inteligência artificial, hoje ela está muito de pergunta e resposta. Eu acho que ela vai começar assim que a gente começar a tatear melhor os dados, todos, né, a gente vai começar a ver mais, identificar mais, por exemplo, riscos e oportunidades que um cliente pode investir ou não, ter um radar financeiro ali, ao vivo ali o tempo inteiro, né? E eu vejo também muita parte o uso desses dados além do bancário, né? Que eu acho que o dado bancário, ele hoje, nós já temos esses dados, mas eu acho que quando a gente estiver pensando agora no sistema financeiro, mais informações, por exemplo, das vendas do cliente ou dos próprios clientes desses clientes, A gestão do estoque, né? gestão de estoque, tudo isso, eu acho que a gente vai ter aquele negócio da representatividade dos dados, né? A gente vai ter mais uma realidade do cliente, mas não só do fluxo de caixa, quando a gente fala, a gente está falando só do fluxo de caixa do dinheiro que entra, do cartão que ele paga, a gente está falando também daquele dinheirinho que ele guarda debaixo do caixa ali na gavetinha, né? Então, esse fluxo de caixa da empresa em si. Eu acho que quando a gente tem essas informações do cliente, a gente vai conseguir talvez ser mais pontual e mais assertivo nas recomendações para ele e melhorando assim o negócio dele, melhorando assim a gestão do negócio dele, né? Bom, quanto mais dado, mais capaz a IA ela vai ser mais assertiva, a maior capacidade de assertividade ela vai ter, né? Então, eu visualizo aí que quanto mais informações, aí como eu trouxe aqui, né? A gestão de estoque, por exemplo, que às vezes é um ponto crítico para o comércio, a gente vai ter condição de apontar para o cliente um melhor momento de compra. Inclusive, não porque o estoque dele está baixo, mas porque o preço daqueles insumos que ele precisa é um melhor momento de compra, um volume legal. Então, é conseguir juntar os dados dessa empresa de aqui com o da cadeia de valor que o cara está inserido. Então, a gente está falando de uma marcenaria. De repente, a gente tem alguns pontos ali que o material dela está mais atrativo, está sendo mais consumido e vai dar esse apontamento para o cliente. E também diversificação, talvez, até do negócio dele. Por exemplo, a gente pode identificar que talvez, dando exemplo próprio da marcenaria, né? A pessoa ela é focada onde os clientes dele são, por exemplo, escolas. A gente pode identificar que tem um hospital ali que precisa também, ou melhor, que também há necessidade de um suporte para a marcenaria, né, do marceneiro. Então isso também diversifica, né? Para encerrar, né, porque já avisaram que o tempo está acabando, queria que vocês deixassem uma mensagem para quem quer começar a inovar com IA, principalmente no setor financeiro, mas de maneira geral. Queria que vocês deixassem uma mensagem aí para quem está nos ouvindo e se interessou e quer seguir por esse caminho. Eu vou começar, hein? Rapaz, eu recomendo que corra logo, né? Assim, eu comentei aqui com vocês que 74% das pequenas empresas já utilizam a IA de alguma forma. Então, quanto mais tempo a gente deixar de utilizar uma solução que está no mercado, né? Hoje a IA ela é acessível. Né? Há 5 anos atrás eram ferramentas caras, custo de processamento alto. Hoje a gente consegue ter algumas ferramentas de IA mais acessíveis. Está aí o exemplo da ARI, que é uma ferramenta gratuita. Outras ferramentas, o próprio ChatGPT está no mercado. Enfim, corram para utilizar o mais rápido, estudem como pedir e como utilizar de melhor forma aí dentro da empresa, né? Isso é um ponto bem importante e crucial. Essa é a dica que eu daria para a rapaziada que está empreendendo. Obrigado. Eu entro em dois pontos, né? Pensando nas pessoas que estão estudando, começando, fazendo, as empresas que estão também desenvolvendo a inteligência, comecem logo, exatamente o que o Igor falou, errem logo, consertem logo, melhorem, que é assim que evolui. O sistema financeiro, nossa margem de erro é baixa, então a gente às vezes é mais
conservador na hora dessas evoluções com o IA. No entanto, a gente já estamos abraçando essa. E acho que a mensagem agora para o pequeno empreendedor. A IA ela veio para dar o empoderamento para todos. Não só para as pessoas, como também para as empresas. Hoje, como eu falei na primeira pergunta até, a IA está vindo para democratizar essa informação. Ela veio para dar para o pequeno empreendedor essa possibilidade dele conseguir fazer esse processamento de dados absurdos, que antes ele precisavam de setores, de pessoas para fazer essa planilha, para fazer essa análise. Hoje ele só precisa usar a IA para ajudá-lo. Então identifiquem o melhor cenário. O Banco do Brasil tem a ARI, que é um exemplo vivo disso, que pode apoiar o pequeno empreendedor. São milhões de mensagens já entregues para os clientes, no dia a dia dos clientes. Então a gente identifica que isso vai estar vindo para ajudar e apoiar vocês. Basta, a gente costuma dizer no banco, até foi falado em outra palestra lá que o Diogo estava, que o Banco do Brasil, né, a gente fala de uma empresa, de um segmento conservador, que é o mercado bancário, até pela alta regulação que ele tem, é um dos segmentos, aliás, o segmento bancário brasileiro é um dos mais seguros do mundo, não é à toa. Mas a gente brinca que a gente é uma startup de 216 anos, porque essa é a mentalidade com que a gente trabalha lá, né? E eu acrescentaria uma dica, que é um trabalho de casa que a gente precisa fazer antes de pensar em ter uma solução de IA, antes de ter um agente autônomo, que é dados. Tenham dados, cuidem da base de dados, tenham dados acurados, dados limpos, porque sem um bom trabalho de base, digamos assim, e aí literalmente, não existe IA, não existe agente autônomo, vai errar mais, vai alucinar mais. Então, antes de pensar em algo tão inovador, cuide muito bem dos dados. Acho que é isso, né? Pessoal, bem colocado. Bem colocado. Top. Pessoal, agradeço a presença de vocês. Tenham um bom resto de evento aí, ainda tem mais 2 dias pela frente. Lembrando, né, como a Dani falou, que a gente vai tá realizando aí o BB Digital Week lá em Brasília, né? Quais os dias mesmo, Dani? 28, 29 e 30 de outubro. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.